pergunta, eu falo, às vezes eu fico assim, gente, o soft skills é mais importante, as pessoas ficam muito no hard skills, ficam muito preocupadas em se desenvolver tecnicamente, mas não na parte comportamental. Sim. E eu falo, o RH mais do que nunca, ele tem que se posicionar, ele tem que levar indicadores, mostrar, olha, o mercado está assim, o nosso concorrente está assado, então ele tem tal alternativa, ele está fazendo de tal maneira. Se a gente não fizer igual, a gente vai ficar para trás. Então, o RH falta um pouco. Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui sempre trazemos convidados e convidadas muito especiais que sempre, colaboram com a gente, trazendo suas experiências, seus conhecimentos. E hoje, olha, antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber como que está o processo de seleção aí na sua empresa? E a retenção de talentos é uma preocupação? Pois é, a nossa convidada de hoje vai falar sobre isso e outras perguntas. Quem está aqui comigo hoje é a esposa do Anderson, a mãe do Diego e do Igor. Ela é formada em psicologia, pós-graduada em gestão estratégica de recursos humanos e com aperfeiçoamento em orientação profissional e carreira pela USP. Fundadora do Grupo Troca. Vamos falar sobre o Grupo Troca com vocês, Isabela Cavalheiro. Muito obrigada, Isabela, pela participação, por aceitar o convite. É uma honra para mim. A honra é minha. Obrigada pelo convite, Josi. Estou muito feliz de estar aqui. É o primeiro podcast da minha vida. Nossa! Então, eu estou estreando bem. Ai, ó, temos muita responsabilidade, então, em fazer um podcast inesquecível, hein? Com certeza. Então, vamos lá. Bom, para a gente aproveitar o nosso tempo e também abranger bastante, né, o assunto, né? Ela vai falar conosco sobre RH, sobre pessoas, né, sobre essa área. Então, eu gostaria de dividir em duas etapas, né? A gente falar primeiro do ponto de vista da empresa e depois do ponto de vista do profissional de RH, tá bom? Perfeito. Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, que eu tenho feito aí para os participantes é: como é a fotografia da área de gestão de pessoas, de RH, assim, da empresa de um modo geral? Como que você descreveria hoje, qual que é a situação hoje? Olha, eu até gostaria que tivesse uma única fotografia, mas o que eu percebo é que existe uma variação ainda muito grande Sim. de modelos de empresas. Eu vejo pelos meus alunos, porque a gente tenta padronizar um curso para ele atender a todas as pessoas. Uhum. E aí, durante um curso, a gente percebe as particularidades. E então, ainda existem aquelas empresas muito tradicionais. Uhum. E temos as empresas que estão abertas à inovação, temos aquelas empresas que já são mais modernizadas. E então, hoje eu não conseguiria trazer uma fotografia. É uma coisa que eu gostaria muito. Espero que um dia eu consiga trazer uma única fotografia, porque eu acho que é importante todas as empresas andarem ali pelo mesmo caminho, que é o caminho da inovação, Sim. da prosperidade, enfim, porque é assim que, quando a gente fala de um RH, de uma empresa mais moderna, é uma empresa que eu entendo como uma empresa que respeita o ser humano, Sim. tem um outro olhar. Porque as empresas de antigamente, elas olhavam para as pessoas como recursos. E a gente sabe que as pessoas não são recursos. E cada vez mais a gente entende isso, porque as pessoas, quando elas sentem que elas não estão sendo respeitadas, os talentos, né? Uhum. Eles não ficam na empresa. Então, eu percebo que hoje a gente tem... não é uma fotografia, eu diria que a gente tem uma galeria de arte. Várias fotografias de várias realidades. E eu vejo profissionais de RH tentando trazer o que há de melhor, aquilo que eles aprendem nos cursos, nos livros, trazer na prática para implementar nas empresas. Algumas abertas para essas mudanças, enquanto outras... geralmente as familiares, né? Sim. Bem fechadas e querendo ficar do jeito que... E ainda misturando o DP com RH, né? Exatamente,
Exatamente. Porque são coisas distintas. Ou entendendo que o RH é só DP. Ah, que sim. somente o processo de DP que importa, porque é a parte burocrática. E a parte de desenvolver pessoas não é tão importante. Então, ainda temos essa realidade, infelizmente, dentro das empresas. É bem complicado mesmo, né? E aí, o que você descreveria como sendo o principal desafio da área, assim, do ponto de vista da empresa? É exatamente esse o ponto. Eu acho que o RH conseguir promover a mudança dentro dessas empresas. Então, eu percebo assim que quando a gente traz temas nos cursos que são muito para frente, muito modernos, que traz muito essa questão da transformação digital, eu percebo que muita gente fica agoniada. E as pessoas às vezes me procuram e falam, ai, eu não estou conseguindo enxergar a aplicabilidade para a minha realidade. Porque na minha empresa não está nem perto de eu conseguir implementar isso que vocês estão ensinando. Então, começa a incomodar essas pessoas de uma tal forma que às vezes elas até percebem que elas não devem ficar nesse lugar, que elas têm que começar a olhar o mercado e buscar novas possibilidades, novas empresas, porque de repente vê que os colegas estão falando uma outra linguagem diferente da linguagem que a pessoa entende, ela entende que ela está fora. Então, é interessante isso para a carreira, né? Porque ao mesmo tempo que existe esse empenho de tentar mudar, transformar as empresas, trazer inovação, tecnologia, as melhores ferramentas aí para facilitar o trabalho do profissional de RH, a gente tem esse outro lado da pessoa falar, poxa, se a minha empresa não vai dar essa abertura, eu vou buscar uma nova oportunidade. Então, isso que é interessante. Então assim, a empresa está fechada para modernização, para... Muitas estão, porque tem estrutura, principalmente as familiares. Tem uma estrutura mais tradicional, a esposa, o marido, o irmão, enfim, é aquele modelo bem antigão mesmo de departamento pessoal, em que você não tem um departamento de seleção, por exemplo, o chefe contrata, faz a entrevista e contrata, não tem um RH fazendo uma avaliação, não tem uma preocupação com o desenvolvimento do profissional, plano de carreira, um plano de cargos e salários estruturado. Inclusive, o plano de cargos e salários é um dos maiores desafios. Consultores de cargos e salários hoje são profissionais que estão com muito trabalho, conseguem muito trabalho porque é um desafio. Quando a empresa abre essa possibilidade de criar um plano de remuneração estruturado dentro dessas empresas, eles não sabem nem por onde começar. E aí que abre-se um leque bem interessante. Porque eu imagino que tenha duas situações, né? O deu certo até aqui, portanto, dará certo daqui para frente, Exato. Que não é uma realidade. E aí a pessoa espera chegar num nível meio crítico para buscar essa consultoria, né? Essa solução no mercado. Sim. A pessoa chega, às vezes entra na empresa querendo fazer acontecer e de repente percebe que a porta está fechada, justamente pela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Então, acabam não se movendo. E assim, existem tantas possibilidades. Às vezes você tá dando certo, mas pode dar mais certo se a sua empresa se abrir para o novo. Sim. Então, isso é uma coisa que eles comentam bastante. Você fala, poxa, mas esse processo podia ser mais rápido se a empresa tivesse um outro olhar, se a empresa se abrisse para essa possibilidade. E, às vezes, não é o que eles encontram. É bem difícil. Nossa, Bom, e em relação à retenção de talentos, eu queria que você desse um panorama para a gente da importância, né? Se isso também tem um impacto financeiro para a empresa, como é que você enxerga isso? Tem um impacto. Muitas vezes, essas empresas mais tradicionais, elas acabam amarrando
o profissional por conta de remuneração. Então, vai aumentando o salário, a pessoa vai ficando com salário alto, a ponto dela, de repente, ter um cargo baixo, um salário alto, se ela for para o mercado, ela não vai conseguir ganhar a mesma coisa, ela vai ter que reduzir. Então, aí a gente tem aquelas pessoas pouco felizes, para não dizer infelizes, fazendo parte daquela empresa, com salários altos, fazendo uma coisa que, de repente, não faz mais sentido para ela. Então, a gente tem esse modelo. Mas esse público é um público mais de outras gerações. As novas gerações que estão entrando no mercado, elas não estão mais aceitando isso. Situações que elas não tenham, por exemplo, uma qualidade de vida, que elas não tenham uma possibilidade real de crescer na carreira, um plano de carreira com os períodos, avaliação de desempenho, com uma visão do que elas vão ser. Não vou nem mais falar a longo prazo, lá, porque hoje essa geração é acelerada, eles querem crescer rápido. Sim. Não tem muita paciência. 20 e pouquinhos, eu quero ser gerente, né? Exatamente. Então, tá bem assim. Então, as empresas, elas acabam, muitas delas continuam daquele jeito e outras estão com essa preocupação de desenvolver esses colaboradores. Sabem o quanto que é importante. Porque, principalmente se a empresa tem esses talentos jovens, ela pode perder esses talentos no mercado aí por conta da concorrência, de repente oferecer uma oferta melhor. Então, eu percebo que pelo menos os RHs, muitos, estão se movimentando muito, por exemplo, para... eu já falei da parte da remuneração, mas também a parte dos benefícios, que hoje fazem bastante diferença. O clima, o engajamento, o fortalecimento da cultura, porque, na verdade, o que faz uma pessoa ficar na empresa? São muitos fatores, mas acho que o principal, tirando aquele outro público que é de outras gerações, que é salário, o público de hoje, os jovens de hoje, eles não estão olhando só o salário, eles estão olhando oportunidades, estão olhando qualidade de vida, flexibilidade. Então, eles não querem se matar de trabalhar, eles querem trabalhar menos. Eles acham que eles podem produzir mais, se eles tiverem essa flexibilidade. Sim. E ter uma gama de benefícios ali para eles. Porque a gente passa a maior parte do dia no trabalho, né? É engraçado, porque eu acho que, como eu sou de outra geração X para Y, a minha cabeça é diferente. Então, às vezes, eu fico tentando entender como que eles pensam. Porque é muito diferente do que eu vivenciei quando eu estava no mercado. Sim. No mercado, você sabe assim, você busca estabilidade, o que a empresa te dá tá bom. Se tenho a folga no dia do aniversário, tá ótimo. E hoje parece que isso tudo é pouco. As pessoas querem mais, elas querem... Se a gente for pensar, quantas vezes a gente já foi trabalhar, assim, de repente com um problema sério em casa, e a gente não estava nem resolvendo o problema em casa e nem na empresa. Sim. Você estava ali de corpo presente, não resolvendo, né? Então, de fato, essa visão dessa juventude mais nesse sentido mesmo, né? A qualidade de vida. Em termos de benefício que você estava comentando, assim, não são só benefícios. Por exemplo, o cartão alimentação, que agora tem mais flexibilidade, de repente folga. Assim, tem outros tipos de benefício, né? Que as empresas têm oferecido. Sim. Tem a parte de... Eu vejo que tem muitas empresas que estão oferecendo, por exemplo, academia constroem uma academia dentro da empresa. Ou então fazem convênio com academias, que também é importante. O home office não é bem um benefício, mas ele o colaborador enxerga como se fosse um benefício ou trabalho híbrido. Você estar em casa alguns dias da semana e estar presencialmente em outros dias. Muita gente enxerga isso como uma vantagem. E uma outra coisa também que eu acho que mudou muito, eu fui mãe dentro de empresa, né? Hoje, naquele tempo, se a empresa te oferecia o cantinho no arquivo morto para você
fazer a extração do seu leite. Hoje a gente vê que as empresas elas estão até criando espaços mesmo para as mulheres poderem fazer a extração do leite. Tem uma preocupação com as novas mães, né? Ou com as grávidas, as gestantes. Algumas, claro, né? Ainda temos aquelas empresas que ainda são mais tradicionais e não tem aquele olhar tão generoso com as mães. Mas isso é uma coisa que eu percebi que mudou muito. Até olhando para as empresas a empresa que eu trabalhei, hoje eu percebo que para as mães está muito melhor do que quando eu estava lá. E assim, o que eu vejo bastante no LinkedIn, por exemplo, são mulheres postando que estão grávidas e estão sendo promovidas. Sim, né? Até contratadas. Isso era uma coisa que jamais imaginaria, muito pelo contrário, né? Quando você estava grávida, você nem participava de processo seletivo, nem nada. Exatamente. Hoje, isso vem mudando. Então, nossa, que bom, hein? Que bom. Pena que eu não peguei essa época. Mas é bom a gente ver que as coisas vão evoluindo e enfim, que os jovens de hoje vão ter benefícios que a gente não teve, né? Enquanto a gente estava ali pastando no mercado. Era a tradição, né? Eu lembro que, por exemplo, emprego não se escolhe, né? Exatamente. A gente escutava muito isso. Isso é entrar e ficar na empresa. Emprego não se escolhe, você vai escolher emprego, né? E pedir a conta, que é isso, você não, de jeito nenhum. Só se você tiver outra coisa muito melhor, Exato. né? E esse muito melhor era salário melhor. Isso, exatamente. Era falar, não, mas eu vou ter mais tempo. Não, isso não... O salário melhor era o fator de consideração, né? Verdade. Bom, e em relação ao processo de seleção, né? Eu queria saber se a gente já tem... Você mencionou sobre a tecnologia aí na sua fala, tudo. Eu queria saber se a gente já tem a inteligência artificial ali permeando esse processo. Como é que está essa questão hoje? Muito mais fácil do que no meu tempo. Eu acho que a tecnologia veio, ajudou bastante. Eu acho que ela eliminou algumas funções que a gente tinha. Então, eu acho que as pessoas agora, os recrutadores, conseguem se envolver em ações muito mais estratégicas do que na minha época, que a gente ficava muito absorvido pela parte mais operacional. Por exemplo, marcar entrevista, ligar para candidato, fazer triagem de currículo, manual. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem tudo isso. A gente tem os ATS, que fazem toda essa parte da triagem dos currículos, a convocação para entrevista, a divulgação. O ATS seria um software? O que seria? O ATS é o Applicant Tracking System, é o sistema de rastreamento de candidatos. Aí são vários, tem vários sites. Nossa, já tem isso? Você deve até conhecer. Pode falar? Pode. Gup. Sim. Solids, tem vários. E que não são... antigamente a gente via Cato, a Cato também agora é um ATS. Na época era um site de emprego. Porque ele não tinha tanta inteligência artificial. Tá. Então, hoje eles conseguem fazer o ranqueamento dos candidatos com base nas palavras-chave que eles colocaram no currículo. Tá. Então, eles conseguem... eles colocam uma pontuação, um percentual de aderência à sua vaga. Você coloca o perfil da vaga, o candidato coloca o currículo dele, e aí ele faz a compatibilidade do perfil do candidato com a vaga. Então, é interessante, porque você já consegue eliminar uma parte do seu trabalho. Apesar que eu gosto da tecnologia, mas eu não confio 100% nela. Tá. Tanto que, mesmo no meu tempo que não tinha tanta inteligência artificial quanto tem hoje, já tinham os filtros dos currículos, eu sempre olhava os currículos filtrados, porque às vezes eu acho que a pessoa coloca a experiência dela e não coloca determinada palavra-chave que eu joguei ali como importante. Ela escreve de um jeito diferente, às vezes eu não tive a mesma ideia de colocar a mesma palavra. Então, posso perder bons talentos aí por conta de ficar rígida, olhando só o que a inteligência artificial me trouxe. Então, eu acho que ainda hoje, ainda existe esse risco de muitos currículos serem eliminados por conta dessa falta de flexibilidade do recrutador de repente,
acreditar muito no que a inteligência artificial está trazendo para ele. Então, isso é uma crítica que geralmente eu faço. Sempre eu dar uma olhadinha no que ficou retido, porque aí você pode, de repente, encontrar ali uns talentos para, de repente, até a pessoa que você vai fechar a vaga tá ali. E a importância também de saber montar um bom currículo, né? Porque, assim, gente, muitos anos que eu tô no mercado, isso já era uma preocupação da década de 90, quando eu comecei minha vida profissional, e até hoje eu escuto isso. Sim, e o currículo hoje, ele precisa... antes a gente ficava preocupado muito com a estrutura dele e tal. Hoje a gente tem o currículo, o tradicional, que a gente faz no Word, salva em PDF, e a gente tem o currículo que a gente faz para a rede social. Esse currículo para rede social, não, para os sites, para os ATS, né? Para colocar... Quando você tem que cadastrar o currículo dentro das plataformas. E aí, dentro dessas plataformas, a gente tem que ter muito cuidado para colocar o máximo possível de palavras-chave lá, que são buscadas geralmente nas vagas que você se candidata, né? Colocar essas palavras-chave ali dentro do seu perfil para você ser uma pessoa encontrada pelo sistema de busca e não ser retido no filtro também. Olha. Então, isso é importante. Agora, isso no recrutamento, a gente fala muito da tecnologia facilitando para o recrutamento, para o recrutador, no caso. Mas para a seleção também é maravilhoso. Você, por exemplo, pode utilizar um chat GPT para pedir, vamos supor, você tem ali as suas competências, as competências que você precisa avaliar para uma determinada vaga. As competências que já estão desenhadas. Você pode solicitar para que o chat GPT desenvolva perguntas com base naquelas competências. O que antes a gente tinha, às vezes, que ficar se preocupando para formular e tal, a gente pode jogar as competências e solicitar. Por favor, sugira 5 perguntas para avaliar a competência comunicação. E aí ele vai trazer as perguntas. Aí, logicamente, né? Porque a gente não pode confiar 100% na inteligência artificial. A gente tem a nossa inteligência para isso. Claro. Olhar para aquelas crítico, perguntas, né? Olhar para aquelas perguntas e fazer as adequações necessárias, verificar quais são pertinentes e quais não são. Mas ele pode ajudar a gente nesse sentido, na hora de montar ali as perguntas que seriam interessantes de serem feitas. Porque eu também eu percebi que de um tempo para cá, né? Porque assim, quando eu comecei, eu pegava o jornal de domingo, buscava a vaga, ia até a empresa, levava o meu currículo impresso, preenchia a ficha, já fazia entrevista ali na hora, na fila, né? Ficava aquela fila gigante. Exatamente. Aí depois entrou ali, tinha a Cato, né? Que é uma das pioneiras, enfim. O vagas.com, né? Não vamos privilegiar nenhuma aqui. E aí, mas assim, agora eu percebo que o processo de entrevista, assim, de conhecer a pessoa, ele tá mais longo. Eu percebo isso, né? Tem aquela velha máxima que fala: contrate devagar e demita rápido. Ainda existe isso? Ou... Olha, eu acho que continua lento. Eu acho que talvez antes, pelo recrutador, pela empresa saber que era um pouco mais burocrático, você tinha que ter entrevista presencial, tudo era telefone, era tudo mais difícil. Eu acho que naquele tempo as pessoas talvez se preocupassem mais em fazer algo um pouco mais rápido. Eu acho que as pessoas se acomodaram um pouco nessa coisa da facilidade, da tecnologia, de você ter vários. Por exemplo, uma crítica que eu sempre faço a plataforma X tem 20 testes para você aplicar. Você pode definir se você vai aplicar ou não no seu candidato. Tá. Aí o recrutador olha e fala: nossa, esse aqui é importante. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Aí quando vê, ele simplesmente ofereceu uma experiência de 8 horas para o candidato poder passar por todas as etapas digitais, as etapas online. Sim. Eu já tive esse relato. 8 horas a pessoa fazendo o teste. Sendo que a pessoa, ela precisa também concorrer a outras vagas, precisa fazer outras coisas. Tem outra vida, né? Tem a vida dela também para tocar. Sim. Então, eu acho que houve um deslumbre muito grande com tantas possibilidades, tantas ferramentas. Então, o RH, às vezes, exagera um pouco na dose.
Fala, não, vou aplicar, não, porque isso aqui, ó, mas se eu não aplicar isso aqui, depois eu vou sentir falta. E não tem necessidade de aplicar tanta coisa. Acho que é pensar na experiência do candidato mesmo. E quando a gente fala de experiência do candidato, é o quanto que ele vai ser absorvido por aquele processo, quanto tempo que ele vai demorar para fazer as provas, qual vai ser a agilidade do processo, porque a gente vê que as pessoas precisam ter uma resposta, elas participam, elas querem saber, deu certo, não deu certo. E muitas vezes, isso poderia ser rápido, pensando como era antigamente. Poxa, isso aí deveria ter evoluído, né? Deveria ser... As empresas deveriam ser mais rápidas hoje, pensando em tantas ferramentas que a gente tem. E a gente percebe que não. Às vezes, assim, o recrutador deixa de... Para você dar um retorno para um candidato, é só você deixar um texto padronizado, apertar um botão ali, envia para todas as pessoas. E o recrutador não faz isso. Então, isso que eu queria falar. O feedback pós-processo seletivo. Porque, uma das maiores onde a gente apanha. O que eu vejo isso é assim, às vezes você vai 5 vezes na empresa para fazer entrevista, e eu já vi empresas pedindo, por exemplo, a sua vaga para a área financeira, você faz entrevista com o gerente da área, sei lá, jurídica, né, com outras pessoas ali da empresa para ter outras visões. E não vem o feedback. Exatamente. Se a pessoa descobre que ela não passou no processo, porque passou 2, 3 meses e nada, gente. Ainda tem isso. E já começa o erro de fazer a pessoa vir várias vezes. Porque no meu tempo, ainda se entendia um pouco, apesar de já achar errado naquela época. Porque eu acho que você pode... era muito engraçado. Quando você ia para a empresa e alguém não podia te entrevistar, parecia assim, tudo bem, não pode, você volta outro dia, tipo, tudo bem, você volta. Porque você precisa, né? Então, você volta. E hoje, eu acho que o candidato, ele não está mais aceitando isso. Sim. Então, só que a gente ainda vê um pouco essa coisa de acharem normal, o candidato precisa da vaga, ele precisa esperar. E a empresa é a parte mais forte da conversa. E, de fato, né? O candidato é a parte mais sensível, só que, o que eu falo muito? Estamos de igual para igual. Você, empresa, precisa do candidato, você precisa fechar a vaga, você precisa de alguém para aquela vaga, e o candidato precisa do trabalho. Então, está na hora de mudar essa visão. Tem que ser de igual para igual. As duas partes precisam, então as duas partes também avaliam. E hoje, até por a gente ter essa facilidade maior de comunicação, a gente tem muitos orientadores de carreira já dando esses toques ali para os candidatos. Fala, você é importante. Não deixa as empresas te tratarem como se você fosse... um recurso. Um recurso. Você se posicione, você... não aceite ser maltratado. Então, as pessoas estão mudando um pouco. Algumas, claro, por conta da necessidade, acabam aceitando. Mas eu vejo que tem muita gente que já bate de frente, já fala, poxa, calma aí, né? Participei do processo e não tive retorno. Gente, ou então o retorno veio dessa forma. Depois de 6 meses, o retorno veio. Então, eu acho que as pessoas elas estão mais conscientes, que elas precisam entender que elas são importantes, e as empresas também mudaram um pouco essa visão, né? Algumas, né? Claro, não todas. Mas dando mais importância e se preocupando com a experiência do candidato. Tanto que a gente ouve muito falar hoje de employer branding, de candidate experience, e do employee experience, que também tem aquela coisa da retenção, que eu gosto de falar, a fidelização. A fidelização dos talentos. Então, você oferecer um ambiente interessante, uma experiência interessante para o candidato, para ele ficar com uma impressão positiva de como é trabalhar naquela empresa, e, ao mesmo tempo, não perder isso quando a pessoa já começa a trabalhar. Oferecer um ambiente bacana para a pessoa, que é a experiência do colaborador, para que ele seja engajado, para que o clima seja bom. A gente vê que tem algumas empresas que estão se movimentando
Tanto que os cursos que a gente tem que são voltados para esses temas, eles estão crescendo em quantidade de pessoas interessadas. Né? Então, isso é positivo. Ai, vamos falar a respeito disso. Só uma coisa que eu ouvi, assim, não sei se é uma tendência, que tem empresa que ressarce o candidato. Por exemplo, se vai fazer entrevista, pergunta se precisa de alguma ajuda de custo para, sei lá, pegar, de repente, um transporte, né? Porque, assim, a entrevista você tem que ter roupa, né? Você tem que pensar em tudo isso. Sim. E às vezes você for 5 vezes na empresa, você não vai repetir roupa, né? E às vezes é complicado, se você está desempregado, né? Então, é uma tendência isso ou... Olha, eu já parei para pensar nisso. Às vezes, eu acho que é uma coisa assim tão... Nossa, é tão legal isso, que eu custo acreditar que seja verdade ou se é fanfic de rede social. Só para mostrar meu RH é legal, ou se é uma situação pontual. Por exemplo, empresas que têm volumes muito grandes de vagas, eu acho que elas não iriam, por exemplo, fazer o reembolso do transporte do candidato. Até pelo volume das vagas, né? Porque às vezes você tem vaga toda hora, tem muita... E para você tem 80 vagas, você precisa ter 300 candidatos. Aí, se você vai reembolsar todos eles, eu acho que é uma coisa que... Espero que... Eu gostaria muito que tivesse, porque eu acho que se a pessoa veio, se deslocou, acho que é interessante, é importante isso. Porque às vezes ela não tem esse dinheiro. Eu conheci várias histórias de pessoas que foram para a entrevista e que foram a pé, andaram 15 quilômetros... porque não tinha o dinheiro do transporte. Já vi várias nas redes sociais. Sempre que você joga esse tema ali no LinkedIn, alguém vem contar uma história. Uma história de que não tinha dinheiro, que pegou o dinheiro com não sei quem. Ou pessoas que, às vezes, não vão para a entrevista porque não tem dinheiro para ir para a entrevista. Então, isso é crítico. Eu espero que seja. Se for uma tendência, eu acho que é interessante. Mas... eu acho que eu ainda não consigo enxergar o mundo assim tão belo a ponto de ter... Mas o que eu acho, isso eu acho que não tem o que a empresa falar. Oferecer uma alimentação para o candidato. Oferecer um café. Sim. Oferecer bolacha, frutas. Eu acho que isso é o mínimo que a empresa poderia fazer. Principalmente se ele tiver que aplicar, fazer teste. Ficar bastante tempo lá, né? Exatamente. No meu tempo, eu lembro que, às vezes, eu conseguia dar um jeito para... Então, às vezes, eu levava os candidatos para almoçar no refeitório. Era uma coisa que não podia, mas eu arrumava um jeitinho, assim, para... mas, veja só, eles estão aqui o dia todo e tal. Mas não existia um budget para isso. Vai ter bolacha, vai ter suco. Ou, por exemplo, a pessoa está fazendo um teste de ter alguma coisa ali para ela comer. E quando a gente aplica teste psicológico, a pessoa precisa estar alimentada. Sim, com certeza. Então, e tudo isso influencia no resultado, né? A pessoa já está com uma carga emocional ali nervosa e, né, exatamente, realmente a fome... Então, acho que ficaria no hashtag Fica a Dica para as empresas, né? Pensar nisso, porque acho de bom tom. Sim. Né? Acho de bom tom. Sim. Agora você falando, eu acho que seria muito legal se as empresas adotassem esse procedimento de reembolsar o transporte. De repente perguntar. Tem gente que realmente não precisa, né? Mas quem precisa, acho dependendo da posição também. Se é uma posição mais operacional, geralmente eles não têm dinheiro mesmo. Não tem. Eu já vi muito isso acontecendo. Bem complicado. Bom, então, hashtag Fica a Dica. Bom, e aí agora eu queria falar sobre os profissionais da área, né? Você tem mais alguma coisa, assim, que você acha que é importante falar sobre, no ponto de vista da empresa... do RH, a gente pode passar do ponto de vista do profissional, o que você... Eu acho que já a gente pode falar agora desse outro ponto de vista, porque da parte da empresa mesmo, eu acho que a grande luta realmente é essa da mudança cultural, de quebrar um pouco esse paradigma de que eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e eu posso implementar a tecnologia
tá chegando, tem muita coisa, tem muita... Eu vejo muita empresa que o recrutamento... Eu falo do recrutamento, que é a área que eu conheço mais. Eles não têm dinheiro nenhum. Tem que ser tudo... Por exemplo, se você vai usar um formulário, você precisa usar um Google Forms, que é de graça. Sei. E a empresa não tem interesse em investir num banco de currículos. Então, tudo isso faz com que o trabalho seja muito mais demorado. Enfim, e aí as pessoas se desanimam. Então, um conversa com o outro e vê, poxa, poderia ser mais moderno o meu processo, e ele não é, porque a empresa não E a chance de você também contratar uma pessoa mais adequada para o cargo, se você tem mais tempo para trabalhar essa vaga, é melhor, né? Porque senão você, a toque de caixa, você trabalha com a ferramenta que você tem. E aí contrata a pessoa que... E justamente porque o prazo continua curto. Então, eles querem para ontem a vaga, mas não te dão ferramenta, não te dão recurso para você conseguir encontrar aquele profissional. E no meu tempo ainda, por exemplo, o LinkedIn era totalmente gratuito. Então, eu achava um monte de candidato por lá. Meu LinkedIn é de 2004. Eu acho que eu sou uma das primeiras usuárias. Né? Era tudo em inglês. Tudo era mato ainda. 2004 que eu entrei. E aí eu consegui achar muitos candidatos. Em 2004 eu nem sabia mexer, né? Mas 2010, 2009 a 2011... Eu mexia muito, eu consegui encontrar muita gente lá. Agora não, agora eles meio que fecharam. Eles têm o LinkedIn Recruiter, né? Que é o ATS deles. Sei. Então, hoje não está mais tão fácil você fazer o hunting dos candidatos dentro do LinkedIn. Então, para o recrutador sem dinheiro, tá ficando difícil. Então... otimizar mesmo os recursos, aproveitar e entender que isso é um benefício para a empresa, né? Sim. E o que te trouxe até aqui não necessariamente te leva adiante, né? Exatamente. E o posicionamento, bato muito nessa tecla. Eu trabalho muito a hard skill, que é a parte da competência técnica. Os soft skills eu não mexo tanto. Tem alguns cursos que trabalham mais. Mas sempre que alguém me pergunta, eu falo... às vezes eu fico assim, gente, o soft skills é mais importante. As pessoas ficam muito no hard skills. Ficam muito preocupadas em se desenvolver tecnicamente, mas não na parte comportamental. Sim. E eu falo, o RH, mais do que nunca, ele tem que se posicionar. Ele tem que levar indicadores... mostrar, olha, o mercado está assim, o nosso concorrente está assado, então ele tem tal alternativa, ele está fazendo de tal maneira. Se a gente não fizer igual, a gente vai ficar para trás. Então, o RH falta um pouco nas pessoas isso também, nos profissionais de RH, de você chegar e pegar os dados, mostrar, apresentar para a diretoria, fazer reunião e falar, olha, isso, precisamos disso, mudar aquilo, porque senão a gente vai, em algum momento, a gente vai ficar para trás, vai perder talento, vai perder candidato, enfim. Então, eu já queria emendar uma pergunta, então. Como é que você descreveria o profissional da área de RH hoje, né? Como que é o perfil da pessoa? Tá. A gente tem as pessoas que estão se formando em gestão de RH, mas que eu sinto que elas não sabem exatamente o que é trabalhar num RH. Porque os cursos de gestão do tecnólogo é um curso muito curto, 2 anos. Tá. Não tem estágio. Então, muita gente sai ainda meio perdida. Então, eu percebo que a gente tem muita gente, muitos profissionais e poucos profissionais que estão realmente preparados. Mas eu percebo neles uma vontade muito grande quando a gente fala, mesmo com essas pessoas que não entendem tanto de RH, ou que só têm a faculdade, eles têm muito aquela coisa de trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas, e às vezes até uma visão um pouco romantizada de como que muitas pessoas, acho que até cabe para mim. Quando eu tive vontade de trabalhar com recrutamento, a minha vontade veio quando eu fui candidata. Então, eu lembro certinho, participei de uma dinâmica de grupo, aí eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, é isso que eu queria fazer, isso aí deve ser tão legal, né, trabalhar desse jeito. Então, a gente fica achando que tudo é muito lindo, maravilhoso, você que escolhe a pessoa que vai trabalhar, analisa, avalia, prova. E a gente sabe que existem
né, muitos problemas, muitas outras coisas aí envolvidas. Não é o fantástico mundo de Bob, igual muitos pensam, né? Então, tem essa questão da visão complicado. E aí, nesse caso, eu queria que você também falasse, então, das competências técnicas e comportamentais que você acha que é imprescindível e que, de repente, tá como um gap aí, de repente, até uma dica para quem tá nessa área, falar, gente, vai por esse caminho que é sucesso. Olha, das competências comportamentais, que são as soft skills, eu acho que a empatia, ela é fundamental. E eu vivo brigando comigo mesma, até falei no último evento, quando eu fiz a minha palestra, eu falei, às vezes eu fico assim, poxa, a empatia, será que é uma competência ou será que é um traço de caráter? Só que é uma competência porque a gente fala que competência é aquilo que a gente consegue desenvolver. Tá. E empatia a gente consegue. Mas às vezes eu fico pensando, até que ponto será que as pessoas conseguem desenvolver a empatia? Porque eu acho que ela é uma coisa tão que vem assim de dentro. Então, às vezes eu acho que é muito o perfil. É uma pessoa voltada para pessoas mesmo que geralmente tem a empatia. Eu percebo que essas pessoas se saem melhor. As pessoas que se conectam com outras pessoas, elas costumam se desenvolver melhor dentro do RH. A comunicação é fundamental. Nossa. A comunicação... entra até a comunicação não violenta, né? Sim, ele vê. Que as pessoas depositam uma expectativa muito grande em quem é de RH. Você não pode ficar nervoso, você tem que ser sempre feliz, muito sempre calmo. Eu postei nesse final de semana um meme que fiz uma brincadeira, o RH no final do expediente. Aí eu peguei um vídeo do Chaves, que é o Kiko nervoso, gritando e tal. E eu brincando, o RH no fim do expediente, tipo, mostrando, a gente fica cansado, a rotina é exaustiva e tal. E aí teve um comentário assim, não deveria ser assim. Aí eu fiquei olhando para o comentário, aí eu fiquei pensando, e é isso, assim que as pessoas veem. O RH não pode ficar nervoso, o RH não pode perder a paciência, o RH tem que ser sempre... Só que o RH é humano, antes de tudo ele é humano. É normal que ele não tenha um bom dia, em algum dia esteja de mau humor. Mas existe uma cobrança muito grande. Você é RH, então você tem que estar sempre bem. Você tem que estar sempre tratando as pessoas... Isso tem que tratar sempre bem, né? Mas você tem que estar sempre ótimo, feliz, rindo. Então, mensagens com coraçõezinhos. Motivador, cheio de frases motivacionais. Então, por isso que eu acho que a comunicação é importante... nesse sentido, de saber tomar cuidado para não gerar um problema mais para frente. Já vi muitas vezes o RH sendo ríspido, sendo mal educado, e isso realmente, eu acho que todas as áreas, né? Sim. Mas a comunicação... Mas é a que impacta mais, né? Sim. Eu falo essa área de T&D, né? De oferecer... A gente lida muito com o pessoal de RH. E, assim, eu já recebi resposta de pessoas de RH que eu falei, gente, não é possível que essa pessoa é do RH. É complicado, realmente impacta mais. Exatamente. Eu que lido com RH o tempo todo, às vezes eu me surpreendo muito com algumas atitudes de algumas pessoas. Eu falo, poxa, você é RH mesmo? Ou você tá num mau dia, né? Mas assim, são seres humanos, não tem muito como fugir. Resiliência, eu acho que também é uma característica que todo RH precisa ter, porque não é um mar de rosas trabalhar no RH, toda a área, né? Não querendo desanimar quem, de repente, tem interesse na área, mas é uma área que a gente, às vezes, fantasia, acha que é tudo lindo e a gente tem que lidar com algumas frustrações de vez em quando. Na área de seleção, principalmente, quando um candidato que você aprova é chamado, recebe uma contraproposta, e aí você perde aquele candidato. Aí você fala, poxa, eu vou ter que recomeçar o processo. Então, desanima, mas faz parte do jogo. Não tem jeito. Eu acho que, pensando de uma forma universal, também uma capacidade analítica é importante. Sim. Porque... se você é de treinamento, você precisa
analisar os resultados das avaliações de desempenho, fazer o levantamento de necessidades, que precisa ter um olhar atento. Dentro de seleção, você tem que analisar os perfis. Então, eu percebo que DP também, a capacidade analítica é importante. De soft skills, que são as comportamentais, eu diria, essas são as que vieram agora na minha cabeça. Tá. Agora, tecnicamente, eu acho que o RH ele precisa conhecer um pouquinho de tudo, de todas as áreas. Sei. Ele precisa entender como que os subsistemas estão se conectando. Ele não precisa ser um especialista em DP, mas ele precisa entender o que o DP faz. Ele não precisa ser um treinador, um profissional de desenvolvimento, mas ele tem que entender o que faz uma área de treinamento e desenvolvimento, ou uma área de recrutamento e seleção, como que é um processo, basicamente, né? Eu acho que quanto mais completo o profissional tecnicamente for, mais oportunidade ele vai ter, inclusive para atuar de forma estratégica, como, por exemplo, um HR Business Partner, que é o profissional que tem... ele conhece o RH, ele não é especialista em cada subsistema, mas ele consegue enxergar o RH e consegue verificar qual que é a ponte dessas atividades, pensando no negócio da empresa, qual que é o impacto que as atividades do RH causam, por exemplo, em vendas, na contabilidade, no financeiro, enfim. É como se fosse o relacionamento do RH com as demais áreas. Com as demais áreas. Então, que é o conhecido BP, né? Isso, que é o BP. O Business Partner. E a gente percebe que o mercado está demandando profissionais assim, mais estratégicos, porque o operacional, a inteligência artificial está fazendo. Boa parte do... Então a gente vai ficar cada vez mais estratégico. Então, mesmo. você diria que, em termos de oportunidade, é mais interessante uma pessoa mirar mais para essa área de business partner mesmo? Eu acho que esse é um curso que eu acho que deveria ser obrigatório todos fazerem, para terem essa visão, e as faculdades esse olhar não estratégico. Não tem. Eu acho que elas precisam ter essa visão... saindo dessa parte mais operacional, porque eu acho que isso vai abrir mais portas para o profissional. Então, esse é um curso que toda vez que alguém me pergunta, eu falo, poxa, esse curso é muito legal você fazer, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro. Quer dizer, a gente imagina, a gente não tem certeza, mas a gente vê que, assim, cada vez mais as atividades que são manuais, elas estão tendo máquinas realizando. Então, o que ninguém vai substituir é o nosso olhar analítico, o cuidado que a gente tem com o ser humano, o relacionamento que a gente tem com as pessoas. People Analytics é importante. Só nem todo mundo tem esse perfil, mas conhecer, entender um pouco o que é a análise dos dados. Isso, pelo menos o básico, por exemplo, eu já fiz 1000 vezes o curso, porque eu estou na escola e eu sempre assisto as aulas da Sabrina, que é a nossa professora. E eu adoro as aulas dela, mas eu não me conecto tanto, porque é uma coisa extremamente técnica, e eu sou mais de relacionamento. Mas, assim, acho que o que eu sei desse assunto já é suficiente. Eu sei para que serve, como os níveis funciona. de conhecimento, né? Não precisa ser um especialista. Eu não vou nunca atuar como uma consultora de People Analytics. Isso eu não vou fazer. Mas eu sei o que é. Eu sei a importância. Em que momento ele entra no processo também. Né? Exatamente. Então, olha. Hashtag fica a dica 2, né? Curso de Business Partner. Tá. Bom, e você também Você também falou que você promoveu um evento. Eu, infelizmente, não pude estar. Eu queria muito estar presente, mas sei que vai ter outro. Estarei lá, com certeza. E aí, eu gostaria que você falasse como é que foi esse evento, que vocês realizaram. Quais tendências vocês puderam apurar durante esse evento com outros profissionais? Olha, a gente fez um evento, o nosso tema dessa vez foi processo seletivo de alto impacto. Tá. Então, a gente focou muito nessa parte da avaliação de perfil, porque a gente trouxe uma autora muito conceituada, que é a Mariodete Rabaglio, que ela é uma grande escritora, uma referência mesmo. Até para mim, eu fiquei muito emocionada no dia, até na hora que eu fui apresentá-la, até
me emocionei bastante, Uhum. porque foi com ela que eu aprendi tudo relacionado à parte de entrevista por competências. Então, a gente tentou fazer uma coisa mais voltada para a preparação do profissional de seleção. Tá. E assim, não só essa parte bem técnica voltada a competências, que foi a abordagem que ela trouxe, eu trouxe uma outra visão, que é onde eu acho que a gente não falava tanto no passado, que hoje a gente fala, que é os vieses inconscientes, o quanto que eles interferem no momento que a gente vai fazer uma avaliação. Então, a nossa responsabilidade enquanto selecionadores de repente, isso é meu ou isso é do outro? Será que isso tem a ver mais com os meus valores ou se realmente é uma verdade? E também, desse profissional, orientar os seus requisitantes quanto a isso. Porque se a gente, que é RH, a gente já tem essa tendência de ter opiniões enviesadas, Sim. O requisitante, pior ainda, ele vai agir assim, ele vai tomar, por exemplo, 30 anos recém-casada, vai engravidar, tem filhos pequenos, vai faltar no serviço. Ele faz algumas associações que às vezes não são suposições, não tem uma base, sabe? Isso tem base nas experiências que ele já vivenciou. Talvez ele tenha passado por experiências assim, então ele acha que todos são assim. Mas o olhar não deve ser esse. A gente tem que ter um outro tipo de olhar. Então, às vezes, você deixa de contratar uma pessoa porque você acha que ela pode te dar um problema por conta de uma questão familiar. E eu conheço pessoas que foram brilhantes, mesmo com filhos pequenos, enfim. Isso realmente não tem... Às vezes, a pessoa está mais comprometida, inclusive, com a cultura da empresa, né? Sim. Que tem a ver ali com a proposta da empresa, tudo mais, independente do perfil dela social, assim, né? Acho que é bem... Então, em termos de tendência... Então aí eu trouxe o que eu acho que precisa ser dito. A parte técnica, que é super importante, nunca vai... É o que eu falo. Seleção por competências não vai mudar, é daquele jeito. Você pode usar tecnologia para criar as perguntas, de repente, para te dar um suporte na avaliação das respostas, mas isso é uma coisa que já existe há muito tempo. Mas qual que é o olhar hoje? O olhar para diversidade e inclusão também. É uma coisa que as pessoas me pediram muito nesse evento. Uhum. Mas a diversidade... Então, não tem como a gente falar de futuro sem falar de diversidade. Então, Sim. eu trouxe... Quando a gente fala de viés inconsciente, a gente também está trazendo aquela questão dos preconceitos com relação à religião, a preconceitos com relação à orientação sexual... enfim, o viés inconsciente, ele está presente principalmente nesses momentos, né? E no próximo evento, a gente vai trazer bastante sistema de diversidade, justamente por conta dessa questão da tendência. É uma tendência muito... A questão da diversidade. E é uma bandeira que eu carrego. Eu sou uma pessoa, assim, totalmente pró-diversidade, né? Eu acho que a gente tem que incluir todas as pessoas. Gente, isso assim, tá dado em questões numéricas, né? Então, eu me conecto muito com esse tema, não só com esse, mas também com a neurodiversidade, até pelos meus filhos, que os meus filhos são neurodiversos. O Diego tem dislexia e o Igor tem TDAH. E eu comecei a levar esse tema também nas redes sociais, no LinkedIn. E eu percebi que, timidamente, as pessoas começaram a se conectar comigo por conta desse tema. Eu lembro, eu sou agenciada, e aí até a minha agência falou assim, por que você não fala da neurodiversidade? Eu falei, eu até tentei, mas não engajou tanto. Porque o meu público é muito RH, muito gosta de coisa técnica, de seleção, coisa voltada ao conhecimento técnico. Mas aí eu comecei a insistir. Aí eu escrevi um artigo falando sobre a neurodiversidade. Eu acho que quando eu falava só em TDAH, as pessoas não se conectavam tanto. Quando eu comecei a falar neurodiversidade, as pessoas talvez falaram, não, mas isso então faz parte de diversidade. Então, vou prestar atenção.
E aí as pessoas começaram a falar, ai, que bom que você está falando sobre isso. Acabei de ter o diagnóstico, porque nós adultos não tivemos diagnóstico. Sim. A gente via assim, quando eu estava na escola, tinha aqueles encapetados. Os encapetados, aí você fala, né, eles são endiabrados. Você achava que era do temperamento. E não era. E não era. Eu lembro até hoje um menininho que estudava na minha sala, que ele tinha que ler, ele tinha dificuldade para ler, e ele começava a chorar. E aí todo mundo dava risada da cara dele e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, poxa, esse menino, talvez ele fosse disléxico, tivesse alguma coisa. E naquela época, ninguém tinha esse olhar humanizado para isso. E o meu filho, não. O meu filho, ele briga, inclusive. Se a professora não dá o tempo a mais de prova para ele, ele briga, ele reivindica. Então, eu fico levando esses assuntos e, assim, como que as empresas hoje olham para essas pessoas que têm neurodiversidade? Eu acho que ainda falta isso. Eu acho que é uma coisa que... se fala muito de inclusão, os PCDs, né? As cotas empurraram um pouco, mas também vejo que já tem uma coisa que é além das cotas, mas aí falar, não, ter vagas afirmativas para pessoas pretas, vejo que está tendo esse movimento, mas eu não vi muito ninguém falando sobre... e o seu colaborador que tem TDAH? Como que é isso para a sua empresa? Você adapta alguma coisa, os processos aí para essa pessoa ficar confortável no trabalho? O disléxico, como que é? Será que não está sendo cobrado de coisa que ele não pode entregar? Porque ele tem muita dificuldade de escrita, leitura, enfim. Então, eu tenho tentado trazer essas reflexões e no próximo evento eu quero trazer também essa questão da neurodiversidade. Já tem data esse próximo evento? Tem, dia 16 de setembro. 16 de setembro, tem local? Lá no Mackenzie, no Mackenzie. Barbosa. Então, save the date. 16, eu vou reservar essa data. Sim. Então, dia 16 de setembro. Espero, hein? Sim, com toda certeza. Então, 16 de setembro, no Mackenzie. Fica ali... Bom, daqui a pouquinho ela vai falar sobre as redes sociais, enfim. E aí, com certeza, isso vai ser amplamente divulgado. Sim, muito divulgado. Tá, mas já reserva essa data aí. Já salva na agenda. Bom, e aí eu gostaria, então, que você... Pra gente, já estamos caminhando para o fim, eu queria que você, então, falasse sobre o Grupo Troca. Né? Legal. Como é que é? O Grupo Troca é um presente na minha vida, né? Porque eu vim do mercado, tive todas aquelas dificuldades que uma mãe de 2 filhos pequenos tem para conseguir se recolocar nas empresas. E criei um grupo no Facebook para poder criar conexões, para me ajudar ali a abrir portas para mim, para eu entrar numa empresa, não para empreender, porque eu tinha pavor de empreendedorismo. As experiências que eu tenho, eu cresci vendo com um olhar muito negativo o empreendedorismo. Eu não tinha vontade, eu queria ser funcionária mesmo. E aí, de repente, eu percebi que quando você sobe num palco pela primeira vez, eu nem subia no palco, né? No começo eu ficava na parte de baixo, quando eu fazia evento, comecei a fazer evento gratuito nas faculdades. Só que quando você está numa posição ali, você que criou aquele evento, o grupo e tal, as pessoas começam a te olhar e começam de repente eu comecei a ver que eu estava sendo vista de uma forma diferente de outras pessoas. E as pessoas começaram a me pedir. Eu comecei a dar cursos de recrutamento e seleção, que é a área que eu sou especialista. E aí as pessoas, mas não tem departamento pessoal? Não tem cargos e salários? E treinamento e desenvolvimento? E aí, como eu cresci a minha rede, eu acabei me conectando com pessoas. E hoje as pessoas que dão aula lá no Troca são pessoas que eu me conectei, que estiveram nos eventos e participaram do grupo original ali do Facebook. Então, comecei a fazer esses eventos sem nenhuma pretensão de virar empresária, não, de jeito nenhum. E aí, no fim, acabei fundando a escola. Então, a escola, ela aconteceu. Todo mundo se juntou, vamos lá, vamos fazer um curso e tal. Um curso grande, que é a formação de DHO, que é o nosso carro-chefe. Sim. Deu tão certo que... Aí nasceu o EAD de recrutamento, aí a pandemia empurrou tudo para o online, agora a gente tem muito mais coisas online do que presenciais. E eu tento sempre caminhar para aquele lado do desenvolvimento humano, porque tem o DP
que eu entro um pouquinho, mas bem timidamente, mas minha preferência, como eu sou psicóloga, minha visão é mais para a parte de desenvolvimento de pessoas, eu tento ficar mais focada nessa atividade, nessa área. E os eventos continuando firme e forte, claro, passando pelas mudanças, que a gente vai fazer 10 anos o ano que vem que a gente faz evento. Nossa. Então, uma coisa era fazer evento em 2014, outra coisa é fazer um evento em 2023. Então, muita coisa acabou mudando, mas a gente consegue ainda entregar um conteúdo de alta qualidade, trazer profissionais renomados, ajudar instituições, como a gente ajuda a FIC, que é a Fraternidade Irmã Clara. Sim. Que é uma empresa que a gente tem muita conexão, e eu mais conexão ainda, porque eu tenho um priminho que hoje ele seria o público da Fraternidade Irmã Clara, né? Que ele tem uma paralisia cerebral. Sim. Então, eu me conecto ainda mais porque eu fico pensando, poxa, ele não mora aqui, ele mora no Nordeste. Mas se ele estivesse aqui, a Fraternidade poderia apoiá-lo. Então, aí eu acabei criando uma conexão até maior. Enxergo a importância da instituição para essas famílias aí que tiveram essa questão na vida delas aí, de repente ter um filho com paralisia cerebral, né? E até pais que não tiveram condições de criar essas crianças e que colocaram a FIC, ela abriga também essas pessoas, né? Ah, sim. Então, é uma delícia ajudar essa instituição. Ai, que ótimo. Então, o Grupo Troca, é engraçado que o Troca é TRHOCA, né? Sim. O RH ali tá presente no... Uma coisa horrorosa, porque como não fui eu não fiz pensando, o nome do grupo era Troca de Materiais de Recursos Humanos. Ah. Aí é um grupo. Aí grupo o quê? Troca. Eu falei, troca, troca, nós trocamos, né? E aí, pra ficar bonitinho, eu coloquei um RH no meio. Mas é horrível. As pessoas, quando batem o olho, elas não enxergam, não conseguem ler troca ali. Então, às vezes as pessoas ligam pra mim e falam assim, é do grupo TRHOK. Elas ficam meio perdidas. E eu falo, se eu tivesse passado por um profissional de marketing, ele ia falar, que nome horroroso, muda esse nome. Eu achei legal. Então, tem uma transportadora agora que se chama Grupo Troca. Eu morri de rir, só que é só o R, né? Sem o H. Aí eu achei muito engraçado. Aí eu falei, bom, ficou, né? Tá na boca do povo agora, então... Tá. Bom, então, vocês oferecem cursos para profissionais, tem presencial, tem online também. E empresas também que quiserem também oferece? Tem esse... Sim, eu tenho o InCompany. Não é o carro-chefe nosso, não é meu foco, mas eu pego, eventualmente. A gente está fazendo um trabalho numa empresa de eletricidade em Moçambique, que é a EDM. Então, nossa, em Moçambique? Em Moçambique, é muito legal. Experiência internacional. Atravessamos o oceano. Atravessamos o oceano. Então, a gente tá trabalhando com eles. Tem outros clientes que também... Eu estou com outro cliente também que eu estou fazendo um InCompany. Então, o foco são os cursos abertos, cursos livres de curta duração, online e presenciais. E tem os EADs também, que são com aulas gravadas. E o nosso carro-chefe, que dura o ano todo, que é a formação de DHO, que é o curso mais completo que a gente tem. São mais de 50 alunos. Nossa. Então, é um curso bem que, assim, eu falo, é meu queridinho. Tá, então, pra gente... Acabou o tempo, viu? Então, para finalizar, eu queria alguma consideração final que você gostaria de fazer e depois, em seguida, deixar os seus contatos, como é que o pessoal entra em contato com você e também do Troca. Tá. Bom, primeiro eu queria te agradecer, agradecer a oportunidade. Eu também gostei muito, foi uma conversa super gostosa. É muito bom falar sobre pessoas, sobre RH. E com você também, que é uma querida. Muito adorei obrigada. Te conhecer melhor, assim. Marília Gabriela, que se cuide. Ela é que se cuide. E assim, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Grupo Troca, estamos presentes em todas as redes sociais. No LinkedIn é mais o meu nome, Isabela Cavalheiro. No Instagram é @Grupo Troca. E
E o site, que é grupotroca.com, eu tenho o .com e o .com.br. Né? Sim. Eu tenho os 2 sites. E para conhecer os nossos cursos, participar dos eventos do Troca. Eu sou uma rata de Instagram. Quer dizer, rata não sou tão assim. Eu acho que tem mais gente que é mais que eu. Mas eu gosto muito de fazer meme. Eu adoro criar meme, fazer post, interagir com as pessoas nos stories, eu gosto. Então, quem quiser acompanhar por lá, ou ver meus textos no LinkedIn, meus artigos, também vou adorar. Aí, ó. Muito bom, pessoal. Então, aproveite então as dicas que a Isabela deixou aqui pra gente, né? Para você que é profissional da área, viu, né, a oportunidade de BP, também de People Analytics, a questão da diversidade também, né? Eu tô para trazer uma pessoa aqui para conversar com a gente a respeito disso. Então, fica aí a dica, aproveita, tem oportunidade lá com o pessoal, com a Isabela lá no Troca. E estamos acabando, infelizmente, para mim, só pedir o café, para a gente continuar aqui o bate-papo, que tá ótimo. Maravilhoso. E eu quero trazer você aqui de novamente. Opa, tá? Eu venho. Vamos, enfim, trazer outros assuntos. Acho que é uma área, assim, que tem um leque. Sim, né? muita coisa pra falar. A gente percebeu que tem, olha, dá para... Então, eu que agradeço, né, a sua presença aqui. Vamos combinar novamente. E eu convido você para conhecer, né, as outras postagens da DCC. Entrem no nosso Instagram, também aqui no canal do YouTube tem outros vídeos. Então, no Instagram é @DCC Educação, sem cedilha e sem acento, .corp. Tá bom? Caso você queira entrar em contato conosco também por telefone, o WhatsApp é 11 9 7969 4490. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Nos vemos nos próximos vídeos e nas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.